Graça e paz, amado e amada de Deus. Este aqui é um encontro com a Palavra de Deus em família. E agradecemos ao Senhor pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez, meditando na Sua Palavra e podendo fazer o trabalho que o Senhor nos chamou para fazer. Vamos orar? Paizinho, obrigado, meu Deus, por todo o amor, bondade e misericórdia sobre a nossa vida. Obrigado, Pai, porque mesmo um dia estando afastados da Tua Palavra, rebeldes a ela, andando cada um de nós em nossos próprios caminhos, buscando apenas aquilo que nos agradava a nossa essência humana, ainda assim o Teu amor nos alcançou. Obrigado por ter revelado, Pai, a Tua verdade, o caminho, a vida eterna aos nossos corações, Senhor. Obrigado por Teu grande amor. E obrigado também, Senhor, pela oportunidade, pelo privilégio de sermos cooperadores do Senhor aqui na terra, como corpo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pai, hoje o Senhor se revela ao mundo através da Tua Palavra, em primeiro lugar, através das coisas que o Senhor criou, porque os atributos invisíveis do Senhor se veem claramente nas coisas que foram criadas, na natureza, em todas as coisas, Pai, nos céus e na terra, porque os céus e a terra estão cheios da Tua glória, Senhor. E o Senhor se revela ao mundo também através do Teu corpo, que é a Igreja de Jesus Cristo. Porque o Senhor nos chamou, Pai, com esse propósito. Nos chamou para estarmos juntos, unidos, como um corpo, atuando, trabalhando como cooperadores da obra redentora que o Senhor iniciou há quase 2000 anos, Pai. Quando veio ao mundo, se revelou a nós, mostrou com poder e autoridade que o Senhor é o Deus Filho, o Criador de todas as coisas, a luz do mundo, a vida eterna. Por nos ter ensinado, dado discernimento, compreensão dos Teus mandamentos, por ter nos convidado, Pai, tão amorosamente para uma reconciliação com o Senhor mesmo, e por ter pago pelos nossos pecados e nos tornado justos diante do Pai. Porque graças ao Senhor hoje temos acesso a Deus e podemos falar com Ele todos os dias e ser ouvidos por Ele. Pai, perdoa as nossas fraquezas, os nossos pecados e ajuda-nos, Pai, para que possamos ser transformados dia a dia pela Tua Palavra, a imagem e semelhança do Senhor, reconhecidas claramente em Cristo Jesus. Porque Ele reflete toda a divindade, Pai, sendo Ele o Senhor um só, junto com o Espírito Santo Deus. Paizinho, que o Teu Santo Espírito esteja conosco, nos conduza neste devocional e abençoe, Pai, cada um dos amados que acompanha esse vídeo. Em nome de Jesus. Amém. Amados, antes de irmos para o tema de hoje, que é a felicidade de quem ama a Deus, eu gostaria de compartilhar aqui com vocês algumas coisas, né? Primeiro, Salmo 2, versículo 11, diz assim: sirvam o Senhor com temor e alegrem-se nele com tremor. Veja que coisa interessante, né? Nós devemos servir a Deus como cooperadores dele, como corpo de Jesus Cristo aqui na terra, primeiro com temor. E já falamos algumas vezes, temor a Deus significa amar, respeitar e obedecer.
E também que devemos nos alegrar nele com tremor, porque diante do Criador dos céus e da terra, que tem poder sobre a vida e a morte, sobre a vida eterna ou o perecimento no inferno, como Jesus Cristo pregou tantas vezes e está registrado nos evangelhos. Então nós devemos ter essa reverência a Deus que está no céu. Muito embora Ele seja o nosso Pai, Ele é Deus e Ele é Senhor. Por isso nós devemos tremer diante de tão grande majestade, poder, soberania, porque os caminhos do Senhor são muito mais altos do que os nossos, os pensamentos dele muito mais altos do que os nossos, a sua sabedoria sobrepuja toda a sabedoria humana. É muito interessante, amados, quando nós pensamos nos valores humanos e a gente começa, então, por exemplo, a ver a palavra justiça. A justiça do homem é diferente da justiça de Deus. O homem, pela justiça, condena. E Deus, por sua justiça em Cristo Jesus, perdoa. Mas Ele não nos perdoa para que nós continuemos no erro. Ele nos perdoa para que nós nos afastemos do pecado. E por essa graça do perdão, nós nos aproximemos dEle. Então nós precisamos, amados, ter esse discernimento de entender que a visão humana para as coisas são diferentes da visão de Deus. E Deus nos chama para ter uma vida pautada na palavra dEle, na régua dEle, nos mandamentos dEle. Deus quer que nós nos transformemos à imagem do seu Filho, que sejamos imitadores de Cristo. E por isso o salmista diz aqui no capítulo 2, verso 11, sirvam o Senhor com temor e alegrem-se nele com temor. Então, muito embora eu tenha temor e eu tenha tremor, eu me alegro diante de Deus. E por que eu me alegro? Porque quando nós nos esforçamos para andar nos caminhos de Deus, não há motivo de tristeza, só há motivos de alegria. E isso me remete a um outro versículo que está lá na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, no versículo 58, que diz assim: portanto, meus amados irmãos, sejam firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, ou seja, servindo ao Senhor, sabendo que no Senhor o trabalho de vocês não é vão. Ou seja, todo trabalho que nós fazemos no Senhor, ou seja, no caminho, pautado na palavra de Deus, não é vão, porque a nossa recompensa está reservada nos céus. E Deus cuida daqueles que andam segundo os seus mandamentos, os seus ensinos, com sinceridade de coração, não em justiça própria, mas na justiça de Jesus Cristo, em Jesus Cristo. Porque Ele, sendo justo, venceu o pecado, o mundo, venceu a morte, e nele nós somos mais que vencedores. Graça de Deus, amados. Graça de Deus. Mais um ponto antes de entrarmos no assunto de hoje. Evangelho de João, capítulo 15. Jesus está lá falando uma parábola e naturalmente explicando coisas do alto, coisas celestiais. E no verso 1, Jesus Cristo diz assim: eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o lavrador. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo o que dá fruto ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Amados, entenda, Jesus Cristo é a videira, o Pai é o agricultor.
Mas aquele ramo que, estando em Cristo, ou seja, se dizendo cristão, não der fruto, o Pai o arranca e o joga, o lança fora para ser queimado. Mas aquele que produz fruto, o agricultor, o Pai, vai e o limpa, para que o poda, para que ele dê mais fruto ainda. Então, amados, não importa quanto fruto vocês deem, basta dar um passo, basta fazer alguma coisa neste corpo de Cristo, aqui na terra, como cooperador dele. Jesus Cristo nos chamou para esse ministério da reconciliação, para que nós possamos agir. E Deus, através do Espírito Santo, distribuiu dons à igreja. Toda a célula deste corpo, toda partícula deste corpo de Jesus Cristo, sobre a face da terra, recebeu pelo menos um dom, um talento, ou até mesmo recursos que nós devemos usar, né? Então, o próprio Senhor colocou em nossas mãos aquilo que nós devemos usar em prol deste ministério da reconciliação. E cada vez que nós fazemos isso, é um fruto que nós estamos produzindo para o reino de Deus. E na medida em que nós fazemos isso, o Pai vem e nos aperfeiçoa. Então você produziu um fruto, que bom, você é produtivo. Então ele vem e nos limpa pela sua palavra, para que nós possamos produzir mais e mais. E aí a gente vai ver no versículo 8, né? Nisto é glorificado o meu Pai, que vocês deem muito fruto, e assim mostrarão que são meus discípulos. Veja, então nós glorificamos a Deus com a nossa vida, na medida em que nós vamos produzindo muitos frutos. E para produzir muitos, precisamos começar a produzir alguns. E o Pai vai fazendo a sua obra, porque é Ele que nos capacita. Amados, então vamos para o nosso tema de hoje, a felicidade de quem teme a Deus. E nós vamos tomar como base o texto de Salmos, capítulo 112. E vamos lendo e meditando nessa palavra. O Salmo 112 começa assim: Aleluia! Bem-aventurado é aquele que teme o Senhor e tem grande prazer nos seus mandamentos. Amados, essa palavra aleluia significa literalmente louvar a Deus. Então, é um termo usado em adoração ao Senhor. Então o salmista começa adorando ao Senhor, aleluia. Bem-aventurado, e a palavra bem-aventurado, como já dissemos, significa felicíssimo. Muito abençoado é, feliz aquele que. Então veja, bem-aventurado ou muito abençoado é aquele que teme o Senhor e tem grande prazer nos seus mandamentos. Amados, quando nós temos grande prazer em alguma coisa, o que é que nós fazemos? Nós dedicamos mais e mais tempo para aquilo, porque aquilo nos dá muito prazer. Então, o que o salmista está dizendo, e o autor principal de toda a palavra de Deus é o próprio Deus, o Espírito Santo que inspirou a palavra, ele está afirmando para nós que é muito abençoado, é muito feliz aquele que teme, aquele que ama, aquele que respeita e aquele que obedece a Deus e tem grande prazer nos seus ensinamentos. A gente viu no nosso último devocional, estudamos ali o texto de Romanos, capítulo 12, versículos 1 e 2, né? Onde o apóstolo Paulo está falando lá no versículo 2, que nós não devemos viver segundo ou conforme os padrões deste mundo, mas que nós devemos nos deixar transformar pela renovação da mente, pela palavra de Deus, para que a gente possa então experimentar, né, como é boa, é agradável e é perfeita a vontade de Deus para a nossa vida. Então, isso é uma experiência que a gente vive quando a gente se afasta dos padrões do mundo e a gente se aproxima então dos padrões de Deus. E no Salmo 1, a gente viu ali também, até mencionamos isso, vale a pena até nós lermos mais uma vez,
que nós temos a mesma palavra. E isso eu gosto de trazer à memória de todos, porque a palavra de Deus ela não se contradiz, tanto o Antigo quanto o Novo Testamento. Ela é uma palavra que é perfeita, porque foi inspirada por Deus. Então está dizendo lá, bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, ou seja, se afasta dos padrões do mundo. Pelo contrário, verso 2, o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Então veja que quando nós temos prazer nos mandamentos de Deus, nós lemos, estudamos e meditamos diariamente a respeito dele. E aí ele continua, né, voltando lá ao Salmo 112, verso 2, aí agora então vem as bênçãos daquele que é muito abençoado por ter prazer nos mandamentos de Deus. A sua descendência será poderosa na terra. A geração dos justos será abençoada. Então a primeira bênção vem para os nossos descendentes. Se nós lembrarmos no Novo Testamento, em Atos dos Apóstolos, quando o carcereiro, né, pergunta para o apóstolo Paulo, o que devo fazer, né? O que eu devo fazer para ser salvo? E aí o apóstolo Paulo diz, creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Ou seja, você e a tua descendência. Isso é uma promessa, amados, de Deus. E a gente sabe que pela própria palavra, que ela diz que Deus não é homem para mentir, nem filho de homem para se arrepender. Tendo ele prometido, não cumprirá? Então Deus cumpre as promessas que faz. E ele promete muitas coisas àqueles que amam os seus mandamentos, guardam a sua palavra no seu coração para não pecar contra ele. É muito interessante nós imaginarmos, amados, a história do filho pródigo, né? Quando aquele filho resolve sair da presença do pai. Então ele pega todos os bens, tudo aquilo que Deus deu a ele. Então vamos usar, né? Vamos fazer esse paralelo, né? O pai é Deus e aquele filho somos nós. E muitas vezes Deus nos deu muitas coisas. E aí então esse filho pega e vai para o mundo. E ele começa então a se desfazer de todos os bens que recebeu, gastando com bebedeiras, com orgias e assim por diante. Só que aí depois de tanto tempo afastado do pai, o mundo vai ali e começa naturalmente a fazer o que ele sabe fazer de melhor, né? O príncipe deste mundo, que começa então a castigá-lo, né? A fazer ele passar necessidades, a ponto dele desejar comer comida de porcos. E aí então ele lembra do pai, né? Poxa, na casa do meu pai eu tinha de tudo, né? Tinha segurança, tinha alimento, tinha boas roupas, né? Era feliz ali, era feliz e não sabia, né? E aí então ele volta para casa, né? E quando o pai o vê chegando de longe, já vai ao seu encontro, e aí então o honra, né? O honra não pelo mal que ele fez, mas por ele ter se arrependido e voltado para a sua presença. E aí coloca sandálias novas, anel no dedo, roupas limpas e mata um bezerro cevado e faz uma festa, porque aquele filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. É assim que Deus trata aqueles que estão na sua presença, no centro da sua vontade. Amados, continuando as bênçãos, né? Versículo 3, na sua casa há prosperidade e riqueza, e a sua justiça permanece para sempre. Amados, a justiça que vem de Deus para nós, que aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, entenda, Ele é o nosso Senhor. Já não sou eu já não faço mais a minha vontade, mas a vontade do meu Senhor. Porque se não for a vontade dele, ele não é o meu Senhor. E se ele não é o meu Senhor, ele não é o meu Salvador. É muito importante que nós entendamos isso. Por quê? Porque
A obediência é um reflexo, é uma consequência da fé que eu digo ter em Jesus Cristo. Não que eu me torne alguém perfeito, mas eu vou me esforçar neste caminho, para que então o Pai possa ir me limpando ao longo dessa jornada, e aí então eu vou subindo os degraus, subindo no nível, os níveis, e melhorando, e ir então num processo de santificação que só termina na glorificação. Quando Jesus me ressuscitar naquele dia, e aí então me der um corpo glorificado como o dele, e eterno. E aí então estarei com ele para sempre. Porque essa é a recompensa dos justos, daquele que o aceitou como Senhor e Salvador, aquele que reconheceu a sua obra, aquele que teve a revelação no seu coração de que ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo, que veio nos chamar para ter paz com Deus. E ele nos deixou esta paz com Deus. Não é com o mundo ou como o mundo nos oferece, que é ilusória e passageira, mas é uma paz que nós temos com Deus. E isso é que tem que nos encher de alegria. Mas aqui estão as promessas do Senhor, e nós estamos lendo. Ele continua no verso 4, aos justos nasce luz nas trevas. Ou seja, em meio à escuridão, nós enxergamos uma luz. Ele é bondoso, compassivo e justo. Feliz aquele que se compadece e empresta. Ele defenderá a sua causa em juízo. Amados, aos justos de Deus, é Ele quem nos defende, é Ele quem julga as nossas causas. É Ele que está conosco em todas as dificuldades. Naturalmente, Deus não vai jamais defender uma causa injusta. Se nós estivermos errados, é óbvio que o Senhor é justo juiz, Ele não vai nos ajudar. Então não adianta a gente pedir para Deus, nos esconder os nossos erros, por exemplo. Deus nunca fará isso. Porque Ele é justo. Ele é amor. Ele é misericórdia. Nele não há engano. E Ele não nos chamou para o engano. Ao contrário, Ele nos chama ao arrependimento. Era isso que João Batista, que veio anunciar a vinda do Senhor, dizia: arrependei-vos, endireitai os caminhos. E Jesus continuou a pregar isso. Ele veio nos chamar ao arrependimento. Aliás, amados, tudo aquilo que nós fazemos de errado, isso se torna um peso para nós. Nós vamos sentindo a nossa consciência pesada. E aí o que Jesus disse? Venham a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vocês o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso de coração, humilde e manso de coração. Então Jesus está nos chamando para ter uma vida de paz tranquila na presença dele, e nos ofereceu uma vida abundante. Isso não significa que nós não viveríamos aflições, porque o próprio Senhor Jesus disse: neste mundo vocês vão ter aflições, mas tenham um bom ânimo, eu venci o mundo, e vocês estão comigo, serão vencedores comigo. O apóstolo Paulo falou: em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Então veja, amados, que a palavra de Deus, ela serve também para nos encorajar e para nos ensinar a viver com uma mentalidade, mesmo diante de circunstâncias difíceis, uma mentalidade que vai
nos dar paz e vai nos permitir viver até com alegria. E aí então continua aqui, né? Verso 6, não será jamais abalado, será tido em memória eterna. Não será jamais abalado e será tido em memória eterna. Mas isso me lembra a passagem de Atos, capítulo 10, de Cornélio, né? Memória será tido em memória eterna. Então vamos dar uma olhada lá em Atos, capítulo 10. Vamos comigo? Atos dos Apóstolos, capítulo 10. Começa assim: em Cesareia morava um homem chamado Cornélio. Ele era centurião de uma companhia do exército chamado Italiana. Então, Cornélio, ele era um centurião, era um comandante de um exército chamado Italiana. Era piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa. Ou seja, tanto Cornélio quanto a sua família criam no Deus de Israel, fazendo muitas esmolas ao povo e orando sempre a Deus. Orando sempre a Deus. Veja, ele era temente a Deus e orava sempre a Deus. Não a outros, a Deus. E aí o que acontece com ele? Um dia, por volta das 3 horas da tarde, durante uma visão, esse homem viu claramente um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse: Cornélio. Este, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou: O que é, Senhor? E o anjo lhe disse: As suas orações e as suas esmolas subiram para a memória diante de Deus. As suas orações e as suas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Amados, tudo que nós fazemos com sinceridade de coração e o bem, veja, Cornélio não era justo porque dava esmolas e porque era piedoso, mas porque cria em Deus, tinha fé em Deus e orava a Deus. Então, ser piedoso e dar esmolas era a consequência de algo que ele era diante do Pai. E por conta disso, então, um anjo aparece a ele e diz: olha, as suas esmolas, a sua piedade e as tuas orações subiram em memória diante de Deus e por isso eu vim. Envia soldados, manda chamar Pedro, que está lá em Jope, e ele virá aqui e lhe dirá todas as coisas necessárias para a vida eterna. E aí então Pedro vem, prega Jesus Cristo a Cornélio, o Espírito Santo desce sobre eles, então eram gentios, e o Espírito Santo desce sobre eles. Eles falam em línguas, são batizados nas águas, com arrependimento de pecados, batizados no Espírito Santo, e aí então a salvação naquela casa. Amados, maravilhoso isso, e é isso que nós estamos olhando aqui, como bem-aventurança no Salmo 112, né? Então, voltando ao versículo 6, né? Não será jamais abalado, mesmo diante das dificuldades, não se abalará. Será tido em memória eterna. Verso 7, não se atemoriza de más notícias, o seu coração é firme, confiante no Senhor. Amados, Hebreus capítulo 11, versículo 1, dá uma definição de fé. A fé é a certeza das coisas que ainda não aconteceram, a convicção de fatos que ainda não se veem. Ou seja, né, se eu creio que Deus é comigo, que o Senhor está comigo, que Ele me abençoa, que mesmo em meio às aflições, a vitória virá dele, porque, como eu disse, a sua palavra não volta atrás e a promessa dele é cumprida. A gente vai ver em diversas passagens bíblicas isso acontecendo. Então, nosso coração não tem como não estar firme e confiante em Deus. Eu tenho fé em Deus, eu confio nele, não há motivos de temer,
Não há motivos de me preocupar. Não há motivos de ter ansiedade. Meu coração então é firme, mesmo diante das adversidades e das dificuldades da vida. Por isso não se atemoriza das más notícias. A má notícia veio, ok, o Senhor está no controle de todas as coisas. A palavra de Deus nos diz, lá em Salmo 34, versículo 12. Vamos lá? 34, verso 12. Onde está aqui? Acho que eu esqueci aqui o versículo, amados. Que bom, isso é bom para quebrar o orgulho da gente. Às vezes a gente acha que vai lembrar de todos os textos, né? Mas não vai. Mas não faz mal. De qualquer forma, depois eu vou colocar aqui embaixo o texto, mas ele diz o seguinte, que mesmo que os justos passem por aflições, o Senhor os livra de todas elas. Então, não importa, né? Os justos vão passar por aflições mesmo, mas com uma certeza, o Senhor nos livrará de cada uma delas. Muito bem. Não vou lembrar aqui agora, mas eu coloco para vocês depois. Mas não deve estar muito distante desse que eu falei, não. Mas continuando aqui, o seu coração bem firmado não teme, até que veja a derrota dos seus inimigos. Então, mais uma vez, mostra a firmeza do coração de quem tem fé. E quando nós estamos na presença de Deus, amados, eu acho que eu já até usei isso como um exemplo em algum devocional, né? Mas quando eu era pequeno, e diante de alguma coisa que eu tinha medo, eu me aproximava do meu pai e da minha mãe, que eram maiores, e ali eu me sentia seguro. Então, imagina nós nos sentirmos aos pés de Deus, que tem todo o poder nos céus e na terra. Como é que eu posso temer alguma coisa se eu estou na presença do meu Pai, do Deus que é poderoso, onisciente, onipotente, onipresente, Criador de todas as coisas? Basta uma palavra e Ele faz ou desfaz o que Ele quiser. Ele corta a respiração e alguém expira, morre. Ele dá vida. Não há nada, não há impossíveis para Deus. Maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Por que eu temerei? Jesus uma vez falou, né? Não tema um homem que só pode tirar a tua vida. Antes, tema a Deus, que pode tanto tirar a tua vida, como fazer você perecer no inferno. Jesus disse. Tem gente que não gosta muito de ouvir falar de inferno, né? Mas quem mais falou de inferno na Bíblia foi o próprio Senhor, o próprio Jesus Cristo, o verdadeiro Deus e a vida eterna. Aquele por meio de quem todas as coisas, né? Todas as coisas foram criadas, sem Ele nada do que foi feito se fez. Estava com Deus desde o princípio. Ele falou. Quem sou eu para dizer que isso não é verdade? Se Ele é o Deus da verdade, e nele não há engano. Amados, continuando, verso 9, distribui, dá aos pobres, a sua justiça permanece para sempre, e o seu poder se exaltará em glória. São promessas de Deus. Para nós que amamos, temos grande prazer nos seus mandamentos, por isso, então somos muito abençoados, bem-aventurados. E o capítulo termina falando do ímpio. O ímpio é o que nega a palavra de Deus e rejeita a sua palavra. Então faz tudo que é contrário ao que Deus ensina.
e o que é contrário ao que Deus ensina é o pecado. Né? Então Deus deu a sua lei, que é santa, que é perfeita, para que nós pudéssemos saber qual é o caminho que devemos andar. A lei, ela veio para apontar, para mostrar o nosso pecado. Ela nunca teve poder de nos aperfeiçoar, mas revelar aonde estamos errando. E aqueles que, mesmo sabendo, rejeitam a sua palavra, estão em pecado. E aí o verso 10 vai dizer para estas pessoas, que são os ímpios. O ímpio vê isso e fica com raiva. Vê o quê? Vê a bênção dos justos e fica com raiva. Range os dentes e se consome de raiva. O desejo dos ímpios perecerá. Ou seja, por mais que haja uma vitória aparente de ímpios aqui na terra, amados, infelizmente, o desejo deles perecerá, porque o tempo acabará. E quando o tempo acabar, não haverá mais oportunidade de arrependimento. E aí só resta uma terrível expectativa de um castigo eterno, segundo a palavra de Deus, que é verdadeira, inerrante e que não mente. Deus não coloca essas coisas para que nós tenhamos medo dele. Ele escreve isso porque essa é a consequência do mal. Diante de Deus, o mal não pode prevalecer, não pode habitar. Então Deus nos deixou a sua palavra para que nós pudéssemos então ter um caminho para Ele. Porque a palavra dele é clara em dizer que Deus ainda não acabou com o mundo, Jesus Cristo ainda não voltou pela segunda vez, porque Deus espera que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade, porque Ele não quer que nenhum de nós pereça, mas que tenhamos vida eterna. E é por amor, então, que ainda o fim não chegou. Mas Deus conta conosco, com a sua igreja, com o seu corpo aqui na terra. Como eu disse, através desse corpo, Deus se revela ao mundo, através da sua palavra. Não é a palavra do homem. Não estou aqui para falar o que eu penso. Eu estou aqui para compartilhar com vocês o que Deus deixou, nos disse, nos aconselhou e nos amou de tal maneira que deu seu filho, seu único filho, para morrer no meu, no teu lugar e pela fé nele nos dar vida eterna. Que vocês tenham uma semana de bênçãos na presença de Deus, meditando na sua palavra, sendo transformados por ela, para que vocês também possam experimentar como é boa, agradável e é perfeita a vontade de Deus. Deus abençoe em nome de Jesus. Amém.